Início a nossa 83ª sessão ordinária. Presentes a conselheira Ana Paula, conselheira Giovana, conselheiro Daniel Pegado, o conselheiro Alberto Vilhena, eu, Lilian, presidindo a sessão, e a nossa colega Val, aqui nos serviços, no secretariando, tá? Nós vamos começar, hoje a gente não tem a presença da PGE, que a doutora Caroline tem um compromisso de uma reunião e não pôde comparecer. Vamos, embora a doutora Ana Paula vai fazer primeiro os processos dela, embora o dela seja o sexto, a gente vai mudar ele para segundo, e ficarão os 2 processos dela no início. Depois será substituída pela doutora Giovana, ok? Então, vamos no primeiro processo, é o recurso 22.538 e 22.540, de ofício e voluntário, da empresa Volare Veículos. Desculpe, doutor Gerson. Doutor Gerson é da empresa MC Franco, que vai acompanhar o pagamento. Isso, correto, presidente. Eu tinha combinado com a doutora Ana Paula de fazer os dela primeiro, e também não sabia que havia a presença de advogado hoje. Então, o seu fica para terceiro, tudo bem? Tudo bem, sem problema, presidente. Obrigado. Desculpe. Continuando, na sessão passada, o processo da Volare ficou com vistas para o colega Daniel Pegado. O processo é da doutora Ana Paula, mas ficou com vista para o doutor Daniel. Então, eu passo a palavra a ele para fazer alguma observação do que viu no processo, e, posteriormente, a doutora Ana Paula. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Lilian. Bom dia, conselheira Ana Paula. Bom dia, conselheira Giovana. Bom dia, conselheiro Nelson. Bom dia, conselheiro Alberto. Bom dia, doutor Gerson Pérez, que representa um dos contribuintes que terão processos de julgamento hoje. Bom dia, a nossa querida colega Val, que secretaria os trabalhos da segunda CPJ no dia de hoje. Bom dia ao nosso colega Adriano, que está nos dando suporte aqui, e a todos que nos assistem na transmissão. Eu faço a devolução de vistas dos recursos voluntários 22.540 e de ofício 22.538, com breves comentários. É o contribuinte Volare Veículos. Basicamente, presidente, o que eu pude perceber nos autos é que, no voluntário, o contribuinte apenas sustenta 2 teses. Uma, que a redução de base de cálculo não teria sido aplicada corretamente e que, em última instância, não haveria diferencial de alíquotas a ser exigido justamente pela existência da redução da base de cálculo. E também alega que, durante todo o exercício de 2022, o DIFAL seria inexigível nos termos do tema de repercussão geral do STF 1093. E aqui eu faço a devolução de vistas abordando esses 2 assuntos e também um terceiro tópico não alegado pela defesa. Em relação à primeira tese de direito, eu, com mais profundo respeito ao entendimento da defesa, eu discordo do seu posicionamento jurídico. Isso porque a redução de base de cálculo não tem a ver com o diferencial de alíquotas. Me explico melhor. O contribuinte diz o seguinte: olha, houve uma redução de base de cálculo para que a carga tributária resultante na alíquota interna seja de 10%. Isso, 10% na interna menos 12% na interestadual, não haveria DIFAL a ser recolhido. E aqui há um erro de premissa, com mais profundo respeito. O que é reduzida não é a alíquota, é a base de cálculo. Até porque, salvo deliberação do CONFAS, a alíquota não poderia ser de 10%.
já que a Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 6, diz que as alíquotas internas não podem ser menor ou menores do que as alíquotas interestaduais. E o convênio e o decreto claramente enunciam uma redução de base de cálculo e não uma redução de alíquota. E aí, o que nos restaria seria verificar se a metodologia de cálculo estava correta. E, aparentemente, pelo menos pelo que eu pude perceber, a metodologia de cálculo, ela adere nitidamente ao que está posto tanto na Lei Complementar 87, alterada pela Lei Complementar 190, bem como pela Lei 8.315, que no artigo 7º determina como deve ser feita a metodologia de cálculo de FAO. Nesse sentido, entendo que este argumento do contribuinte não deve prosperar. O segundo argumento seria a aplicabilidade do tema 1093 sobre todo o exercício de 2022. Aqui, novamente, é importante fazer uma análise do tema 1093. Isso foi muito bem colocado pela Procuradora do Estado, doutora Bianca Ormanes, ao opinar no seu parecer, que se encontra apostado aos autos de folhas 145 a 146 versos. Primeiro, o que é dito pela Procuradora? As decisões nas ações diretas de inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078 do STF deixam claro que a mudança promovida pela Emenda Constitucional 87 não criou nova hipótese de incidência, não tendo majorado o tributo e muito menos alterado base de cálculo. E, por isso, a previsão no artigo 24A, parágrafo 4º da Lei Complementar 87, levada a efeito pela Lei Complementar 190, somente visou dar um prazo de 90 dias para que os contribuintes pudessem se adequar a essa nova repartição de competência e nova repartição do tributo ICMS, porque antes, numa operação que destinasse bens para consumidores finais não contribuintes, o tributo ICMS era devido integralmente ao Estado de origem, e era somente dele a competência. Com a Emenda Constitucional 87, veio a se permitir o início da transição da tributação da origem para o destino, compartilhando-se a competência para a aplicação do DIFAL entre o Estado de origem e o Estado de destino. Então, nesse sentido, não sendo nova tributação, novo fato gerador, não sendo nova base de cálculo e não havendo majoração, não haver-se-ia que falar em noventena nos termos da Constituição. Mas o STF reconheceu a possibilidade do legislador complementar permitir um prazo de 90 dias para que os contribuintes pudessem se adequar. E isto está cristalino na ementa dessas ADIs, e aqui eu passo a ler apenas o item 4, a tese 4, da ementa da decisão na ADI 7066, onde se fala: a regra inscrita no artigo 24A, parágrafo 4º da Lei Complementar 87 e 96, incluída pela Lei Complementar 190 de 2022, não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas conceder prazo hábil para adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. E apenas para complementar, eu leio a tese 1 e 2, para que fique totalmente claro o meu entendimento. A Emenda Constitucional 87 e a Lei Complementar 190 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial da alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final contribuinte
para as operações destinadas a não contribuinte, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. Tese 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor, alíquota interna, em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade, seja ela anual ou anonagesimal, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Basta isso para afastar completamente a tese. No mais, é importante dizer que o tema 1093, ele sequer seria aplicável ao caso concreto. Por quê? O tema 10 de repercussão geral 1093, ele lida na hipótese do contribuinte optante do Simples Nacional ser tributado pelo DIFAL, na nova configuração da emenda constitucional. E aqui é importante fazer-se a distinção, o distinguish entre os casos completos para a variação da adequação e pertinência do precedente com o próprio caso em análise. No caso em análise, não há referência nenhuma, pelo menos nos autos, de que o remetente é optante do Simples Nacional. Não havendo esta referência, não há que se falar na aplicação do tema 1093, que, conjugado com a ADI 7066, 7068 e 7066, 70... A idade, presidente, não deixa a nossa memória tão boa. Então, vou 7066, 7070 e 7078. Né? Então, esses dois elementos somados também afastam a tese do contribuinte de que deveria ter sido aplicada o ano inteiro. E aqui é importante ressaltar que esta noventena, ela, mesmo não tendo sido observada no lançamento fiscal, foi objeto de decisão da julgadoria de primeira instância e é a matéria do recurso de ofício, porque o julgador de primeira instância, ele justamente para respeitar esse prazo de 90 dias, afastou a cobrança de janeiro, fevereiro e março de 2022. E por isso, né, eu particularmente entendo correto o julgamento, bem fundamentado o julgamento de primeira instância, e entendo não haver razão para aplicar-se sobre o ano inteiro, já que apenas o prazo de 90 dias, já que o próprio STF já decidiu que não se aplicaria sobre o ano inteiro, deve ser excluído do lançamento. Por fim, algo que não foi alegado pelo contribuinte, mas deve ser objeto de exercício de controle de legalidade e legitimidade do lançamento. Peço desculpas, eu estou com uma forte torcicolo, por isso eu, às vezes, até estou com um pouco de dificuldade de me expressar, porque eu não encontro posição até para falar no microfone. Quando nós olhamos o auto de infração, especialmente a parte do detalhe de atualização do crédito tributário, folhas 1 verso dos autos, nós verificamos que a multa aplicada ela é superior ao patamar prescrito na legislação. A penalidade prescrita e aplicada no auto de infração é o 78.1D, 40% sobre o valor do imposto, o valor do DIFAL. E quando nós olhamos o cálculo feito, verificamos que a base de cálculo contida na coluna imposto corrigido, ela é superior à multa aplicada. Vou dar apenas um exemplo, doutora Ana Paula, das razões porque entendo que deve ser convertido em diligência, devem ser convertidos em diligência os autos para correção. No mês de março de 2023, o imposto corrigido ele tem a monta de 9.914,09 UPFs. Multiplicado pela multa de 40%, nós alcançaríamos um valor de 3.965,63 UPFs.
e a multa aplicada para este período é de R$ 4.294,39, portanto, superior ao índice de 40%. Nesse sentido, eu faço a devolução dos autos, já me antecipando sobre as teses do contribuinte em relação ao mérito e também sugerindo, se for do acatamento da relatora e dos demais conselheiros, a conversão dos autos em diligência exclusivamente para que a fiscalização faça a correção da multa tributária aplicada. E assim faço a devolução dos autos, presidente. Obrigada, Daniel. Doutora Ana Paula. Bom dia a todos. Obrigada, conselheiro Daniel Pegado. Eu já havia conversado com ele ontem com relação a esse processo e eu estou de acordo com a diligência por alguns pontos que o conselheiro mencionou com relação ao mérito, que eu também concordo. Ontem eu pude adentrar na questão das dúvidas que eu estava, principalmente com relação à anterioridade, porque às vezes a gente tem um recurso, mas fica alguma dúvida e eu precisava esclarecer. Só que o conselheiro mencionou para mim a questão da multa de 40%, que estaria, na verdade, não estaria em 40%. Então, esse é um ponto que eu ainda não havia ontem observado, mas após o conselheiro mencionar, eu pude observar que, de fato, há necessidade de diligência. Então, se todos estiverem de acordo, o processo iria ser encaminhado para a diligência mesmo. Ok, obrigada. Alguém se opõe à diligência? Então, processo baixado em diligência. Recursos 22.538 e 22.540 para diligência. Dando seguimento, vamos ao recurso voluntário 22.838, de LM Comércio de Suínos, de relatoria da doutora Ana Paula. Tem a palavra para a leitura do relatório. Obrigada, presidente. 22.838, é isso? Isso. Obrigada, presidente. E deixo a favor do recorrente foi lavrado em 25/3/2024, auto de infração, hora em julgamento, no valor de R$ 47.585,92, em virtude da infração tributária adiante descrita. O sujeito passivo deixou de recolher ICMS relativo à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao uso e consumo do estabelecimento. O contribuinte LM Comércio de Suínos, localizado em Paraopebas, adquiriu no estado de Santa Catarina 6,6 toneladas de equipamentos industriais no valor de R$ 384.196,46, com base de cálculo do ICMS reduzida para R$ 243.249,50. Convênio com o FAI 52 de 91 e ICMS parcial de R$ 17.027,46, conforme notas fiscais 9706, 9707, 9708 e 9709, emitidas por Imepar Indústrias de Máquinas em 8/2/2024. Ocorre que o contribuinte adquirente na condição de consumidor final deixou de recolher R$ 29.189,94 a título de diferença entre a alíquota interna de 19% e interestadual de 7% a favor do Estado do Pará. Na chegada em território paraense, a remessa ficou sob a tutela do TAG, número do qual consta nos autos, emitido em 12/2/2024, sujeitando o contribuinte ao pagamento de penalidade. O mesmo contestou o TAD sem apresentar comprovante de pagamento do tributo. Foi identificado que o contribuinte adquiriu também o serviço de transporte conforme CT 2835, emitido por Transportes Menezes, no valor de 40 mil, com ICMS de R$ 2.800 e ICMS de R$ 2.800 e ICMS de FAO R$ 4.800, também não recolhido. Na data da operação interestadual, o contribuinte estava em situação fiscal de ativo não regular por falta de apresentação das GFs de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023, o que só se fez no dia 14/2/2024. O contribuinte, mesmo inscrito neste estado desde 2022, não apresenta recolhimento de ICMS.
Foi emitido este auto de infração, que será encaminhado ao contribuinte para que realize o pagamento em até 30 dias a contar do recebimento, com direito a desconto de 70% sobre o valor da multa. A autoridade fiscal atuante enquadrou infringência nos artigos 155, parágrafo 2º, inciso 7 e 8A da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º, inciso 1, artigo 2º e artigo 62 da Lei 5.530, combinado com o artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei 8.315, combinado com o artigo 108, parágrafo 9º da RCMS Pará, combinado com o artigo 60 e 61 da Lei 6.182, combinado com a Instrução Normativa 13 de 2005, e a penalidade prevista no artigo 78, inciso 1, a linha D, item 1 da Lei 5.530, 40% sobre o imposto. O sujeito passivo foi notificado do auto de infração e apresentou impugnação alegando em síntese que há uma nulidade no lançamento, pois afronta a decisão da STF que decidiu pela necessidade da edição de lei estadual específica quando da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com habitantes de regime do Simples Nacional, requerem a subsistência do lançamento. Em 7 de 11 de 24, a Julgadora de Primeira Instância prolatou a decisão julgando procedente declarando devido o crédito tributário no valor de... Há um pequeno erro aqui no relatório. Aqui está 3 milhões, eu fiquei na dúvida se seria 3 milhões ou o valor de 47 mil, acredito que esteja errado. Que seja 47 mil. Se os senhores puderem me confirmar, eu agradeço. É 47 mil. 47, eu acho que foi, enfim, um erro aqui. No valor supracitado de R$ 47.585,92. O sujeito passivo foi notificado e apresentou recurso voluntário, folha 57 e 58 dos autos, limitando-se a reiterar os fatos anteriormente apresentados, além de sustenta que a sustentação que a decisão da primeira instância incorreu em interpretação equivocada da legislação e deixou de analisar os fundamentos apresentados na impugnação. Alega, primeiramente, a nulidade do lançamento por questão constitucional, afirmando que a cobrança do DIFAL é indevida por violar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que condiciona sua exigência à edição de lei estadual específica, o que não ocorre no caso das empresas optantes do Simples Nacional. Ressalta que a decisão recorrida manteve a cobrança sem apresentar base legal que supere tal entendimento. Aponta excesso de autuação, argumentando que o auto de infração não distingue o tratamento tributário aplicável às mercadorias e aos serviços de transporte, que são regidos por normas diferentes. Essa unificação em um único auto de infração teria gerado cobrança indevida e dificultado a defesa específica de cada item. Requer anulação do crédito tributário e nulidade do auto de infração. O presente processo, a dispensa de parecer da PGE, conforme ordem de serviço número 2 de 2023. É o relatório, presidente. Ok, obrigada. A doutora Carolina não está, então eu peço ao colega Daniel Pegado que leia. Ah, não. Esse aqui tem dispensa da PGE. Dispensa, presidente. Tem dispensa. Então, o processo está em discussão. E se houver alguma dúvida, a doutora Ana Paula pode colocar as suas impressões também, primeiro. Presidente, eu gostaria de manifestar, se a doutora Ana Paula não se opuser. Não, você pode se manifestar, fique à vontade. O recurso voluntário trata basicamente de duas questões. Uma nulidade do lançamento por questão constitucional, e o contribuinte, no seu recurso voluntário, aponta qual seria essa questão constitucional, mas não traz o fundamento, não traz nenhum ato decisório do Supremo para fundamentá-lo. No entanto, nós, com um pouco de boa vontade, analisando o argumento do contribuinte, entendemos que ele não deve prevalecer, presidente, porque simplesmente há lei ordinária estadual. A Lei 8.315 estabelece as normas estaduais e permitem a cobrança do DIFAL tanto para contribuinte quanto para não contribuinte. Então, como o contribuinte não traz no seu recurso voluntário qual a decisão
deve ser analisada qual a decisão judicial do STF vinculante deve ser analisada, basta nós dizermos que existe lei, né, para afastar o argumento do contribuinte. E o segundo ponto é o excesso da autuação, porque ele fala que não haveria uma diferenciação entre o que é o DIFAL operações e o DIFAL prestações. Ocorre que, olhando o TAD constante de folhas... Temos um minuto, presidente. Folhas 9 dos autos, nós observamos que apenas o auto de infração ele se destina à exigência do DIFAL operações relativas às notas 9706, 9707, 9708 e 9709, não tendo o DACT, que efetivamente está nos autos, tendo sido utilizado para compor a base de cálculo. Nesse sentido, o argumento do contribuinte também não deve prosperar. Contudo, presidente, analisando os autos e, mais uma vez, no exercício da autotutela, que compete aos órgãos de julgamento no controle de legalidade e legitimidade dos autos de infração, nós observamos aqui algo que não parece justificado, pelo menos à primeira vista, nos autos. Nessa própria página novas que eu citei do TAD, existem algumas anotações a lápis, que eu não sei quem foi que fez, mas indicam uma distinção entre o valor da base de cálculo, o valor do ICMS apurado e o valor do crédito do ICMS destacado na nota. Então, eu tive, presidente, o cuidado de ir aos documentos fiscais mencionados, que encontram-se nas folhas 15 a 18 dos autos, e verifiquei que, efetivamente, há uma premissa utilizada pela fiscalização sem justificativa. Isso porque o valor lançado das mercadorias consta como R$ 384.196,46. Eu tive cuidado de somar tanto os valores das mercadorias quanto as bases de cálculos determinadas para essas mercadorias, porque algumas dessas mercadorias seriam beneficiadas pelo convênio ICMS 5291, que está internalizado no nosso regulamento, né? E eu não achei este valor. O valor que eu achei foi de 384.178 e não 196 para o valor das mercadorias e para o valor das bases de cálculos destacadas nos documentos, o valor de R$ 243.249,03. Ou seja, quando nós aplicamos as reduções de base de cálculos que constam das notas, e as notas não foram declaradas inidôneas, e nem foi justificado o porquê da aplicação no auto de infração dos valores das operações e não das bases de cálculos, ou seja, em outras palavras, o porquê se afastou o valor da base de cálculo destacada nos documentos fiscais para se aplicar outro valor, não foi justificado isso nos autos. Então, há aqui uma discrepância entre os valores lançados no TADES e não há um demonstrativo detalhado, especificado, e o TAD deveria ter sido acompanhado por esse demonstrativo nos termos da nossa legislação. Por isso, seria imprudente nós analisarmos o auto de infração como uma potencial falha material e sanável, né, em diligência, da efetiva metodologia de cálculo e fundamentação utilizada. Aqui não importará em mudança de critério jurídico, não importaria apenas a partir dos próprios documentos extrair-se a verdade material sobre a exata determinação do critério quantitativo e não da matéria tributável, que também não poderia ser modificada. Então, eu entendo, doutora Ana Paula e demais conselheiros, que, se todos concordarem, nós deveríamos converter os autos em diligência para que a fiscalização apresente o detalhamento por produto de cada nota fiscal do cálculo
levado ao efeito, identificando e trazendo o fundamento jurídico do valor que foi utilizado, o porquê de se utilizar o valor aqui expresso e não o valor dos produtos lançados nas notas fiscais, ou o que a priori seria o correto, o valor das bases de cálculos identificadas nas operações. Caso salvo o melhor juízo, caso todos concordem, eu entendo que o auto deveria ser convertido em diligência. Caso seja vencido, de certa forma, já me antecipei sobre o mérito e entendo que a autuação deve ser mantida nesses limites. Doutora Ana Paula? Eu estou de acordo com a diligência sugerida pelo conselheiro, presidente. Já havia também conversado com o conselheiro sobre essa diligência e estou totalmente de acordo. Ok. Então, todos de acordo com a diligência? Processo 22.838, baixado em diligência. Passamos agora ao recurso voluntário número 22.424. Presidente. Oi. Desculpe interromper, eu vou precisar me retirar e a doutora Giovana vai Paula, entrar no meu lugar. Tá? Preciso resolver um problema pessoal. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada também. Bem-vinda, doutora Giovana. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia, vocês me escutam? Seu áudio está um pouco baixo, se puder aumentar. Doutora Giovana? Melhorou? Ah, muito melhor. Bem claro. Então, agora, nós teremos a participação do doutor Alberto Vilhena, como suplente do doutor Nelson, que está impedido nesse próximo julgamento. Então, dando prosseguimento, esse processo é de minha relatoria e eu vou ler o relatório. Versa o presente processo sobre auto de infração e notificação fiscal descrito no processo, lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe em 17 de 6 de 2024, no valor de R$ 87.090,70, pelo auditor Oldeci Roterdã, com a seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher o ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria constante da relação correspondente à cesta básica estadual, mercadorias consideradas nos termos do artigo 113 do anexo 1 do RICMS Pará. As notas fiscais de entrada foram discriminadas em planilha anexa, que consta também a apuração do imposto devido, de onde se verifica não haver nenhum registro de pagamento efetuado pelo contribuinte, ratificado pelo relatório CIAT de pagamentos do contribuinte em anexo. A infringência é a descrita no processo e a penalidade aplicada foi do artigo 78.1L da Lei 5.530, de 89, com percentual de 40% sobre o valor do imposto. A ação fiscal sob análise teve origem na modalidade de rotina ou pontual, executada segundo a ordem de serviço descrita no processo. O sujeito passivo foi notificado do AINF em 28 de 6 de 2024, mediante mensagem encaminhada para sua caixa postal vinculada ao domicílio eletrônico habilitado e, inconformado com a autuação, apresentou impugnação, folhas 9 a 21, em 26 de 7 de 2024, sob o protocolo aqui especificado, com as seguintes alegações. Alega nulidades e cerceamento de defesa por falta de informações essenciais na lavratura do AINF, que o recolhimento antecipado somente se aplica a contribuintes em situação cadastral de ativo não regular,
que o caso presente seria sujeito a, abre aspas, antecipação parcial do imposto, não de antecipação especial, como foi enquadrado o contribuinte na autuação, fecha aspas. Reclama a ausência de relação das notas fiscais objeto da autuação, dificultando a defesa. Sustenta haver perda de liquidez e certeza quanto ao levantamento que gerou o lançamento do crédito tributário. Aponta a suspensão de exigibilidade do crédito tributário em função do recurso interposto, que a multa se reveste em uma capitalização indevida e uma onerosidade ilícita, requer a nulidade, e se assim não for o entendimento, que seja realizada a diligência a fim de apurar informações prestadas na peça impugnatória. Em conformidade com a legislação vigente, os autos foram encaminhados à julgadoria de primeira instância, que julgou procedente o AINF sob análise, declarando o crédito tributário devido no valor de R$ 87.090,70. A decisão da julgadoria foi notificada por comunicação eletrônica, DEC, ao sujeito passivo, em 6 de maio de 2025. E resignada, a recorrente, em 22 de maio de 2025, interpôs o presente recurso voluntário nos seguintes termos: que a autuação decorreu de suposto subfaturamento, abre aspas, com base na simples comparação entre os preços praticados nas suas operações comerciais e os valores estipulados em pauta fiscal, fecha aspas. Que a utilização de pauta fiscal como critério de lançamento é absolutamente legal. Que a decisão de primeira instância limitou-se a reproduzir de forma superficial e acrítica os mesmos fundamentos da fiscalização, desconsiderando inteiramente as razões técnicas e jurídicas apresentadas pela recorrente. No mais, reproduziu as mesmas alegações apresentadas na impugnação, acrescentando um item que se refere a, abre aspas, ilegalidade da cobrança com base em pauta fiscal sobre produtos da cesta básica, fecha aspas, requerendo a declaração de nulidade do lançamento tributário realizado com base em pauta fiscal sobre mercadorias integrantes da cesta básica. Por fim, requer a nulidade do auto. Encaminhado à PGE, o Dr. José Augusto Freire Figueiredo, designado para análise do processo, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. Vou pedir aqui ao colega Daniel que leia a conclusão do parecer da PGE, em virtude da ausência do Presidente, as folhas 94 dos autos, o procurador do Estado, Dr. José Augusto Freire Figueiredo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário com o fim de manter inalterada a decisão de primeira instância. Esses são os termos do parecer, presidente. Ok, obrigada. Dando continuidade, eu vou só fazer algumas considerações no processo e passamos à discussão. Esse processo é bem estranho até, ele é também parecido com um outro da mesma empresa que nós julgamos a semana passada, porque o contribuinte na defesa, no recurso, ele não se refere à questão de fato autuada, né? Ele faz algumas considerações que são alheias à autuação e, de verdade, eu não entendi o porquê. Né? É um auto de autuação em relação à cesta básica, totalmente ok. Ele fala que deveria ser cobrado só para contribuintes que estivessem como ativo não regular. Ele faz vários comentários em relação aos tributos, mas de forma meio em dúvida. Em momentos ele fala em antecipado especial, outro em parcial, outra em antecipado normal. E no final, e depois ele também faz algumas considerações em relação ao uso de pauta fiscal no levantamento, coisa que também não foi utilizada, né?
reclama da falta de comprovação das autuações, de falta de planilhas, de demonstração de documentos, e está tudo dentro do CD e dentro do processo que foi encaminhado para o contribuinte na notificação fiscal. Eu tive o cuidado de observar e foi tudo, de fato, remetido. Tá? Então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, e se mais alguém quiser fazer algum comentário, a palavra está aberta. Só um instantinho aqui que o colega Daniel está observando em relação à multa, parece que há um erro de cálculo também. Sim, pode ser. Observado pelo Daniel, há um pequeno problema na questão da multa, né? Está dando um valorzinho um pouco acima. Isso eu, de fato, não tinha observado. Então, já que temos esse problema, o processo deverá ser baixado também em diligência, né? Para correção. Ok, gente? Então, o processo, em virtude do cálculo da multa, está acima do valor do percentual legal, deverá ser baixado em diligência. Doutora Giovana, tudo bem? Doutor Alberto? Sem problemas, presidente. Tem problema, presidente. Ok, obrigada, então. Doutor Gerson, então, o processo DMC Franco, recurso voluntário número 22.424, será também baixado em diligência para correção do percentual da multa incidente sobre o imposto. Tá certo, presidente. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Se quiser continuar conosco, Bom fique à dia. vontade. Ok, muito obrigado. Precisarei me retirar, mas grato. Bom dia a todos, bom trabalho. Doutor Alberto Vilhena, muito obrigada pela sua participação também. Se quiser continuar conosco, será muito bem-vindo. De nada, doutora. É que só que me pediram para ficar até o final. Não vai ter mais necessidade? Eu lhe mandei até uma mensagem aí, o senhor me desculpe, é que eu não prestei atenção de que o doutor Nelson teria 2 processos para serem julgados, Ah, tá. tá? Então, o senhor desculpe, mas Não, obrigada, que isso. Pois não. tá Sempre à bom? disposição. Fique Tá, bem. muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Então, vamos dar uma pausa aqui de 2 minutinhos, só um instantinho que o Daniel quer esticar o pescoço. Chique.
Olá, voltamos. Dando seguimento, vamos para o recurso 22.518, recurso voluntário da empresa RH Pimenta Limitada, de relatoria do Dr. Nelson. Dr. Nelson, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de auto de infração lavrada por R$ 117.652,50, com a seguinte descrição da ocorrência. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação interestadual de aquisição de mercadorias. A ação fiscal foi motivada pela constatação de ausência de documento fiscal no transporte de mercadorias objeto da apreensão. Conforme informações constantes no termo de apreensão, TAD, durante a checagem da carga, a fiscalização encontrou 7.500 fardos de cerveja de 269 ml, com 15 latas por fardos sem emissão da nota fiscal, totalizando 112.500 unidades de lata de cerveja de 269 ml da marca Skol, tendo sido utilizada para a composição da base de cálculo o PMPF, preço de médio ponderado ao consumidor final do produto cerveja para a valoração da mercadoria, conforme portaria número 276, de 4 de agosto de 2017, Ambev Skol Pilsen, lata de 269 ml, preço a R$ 12,49. A autoridade fiscal enquadrou infringência nos artigos 62 e 65 da Lei 5.530, acumulado com o artigo 60, parágrafo 1º, inciso 1º, da 6.182, e acumulado ainda com os artigos 18, inciso 1º-B, 45, inciso 1º, B também, 115, inciso 2º-A, 470, 724, parágrafo 2º, 725, 753, inciso 1º do RICMES. E aplicou a penalidade do artigo 78, inciso 1º-L, da 5.530. A origem da infração fiscal é o termo de apreensão em depósito, TAD, aqui descrito nas folhas 06, lavrado no dia 8/10/2024 pela Seconte Base Candiru. Conforme consta nos autos, ressalta-se que o TAD foi originalmente lavrado tomando o transportador das mercadorias por sujeito passivo da autuação. No entanto, o contribuinte autuado declarou serem as mercadorias de sua propriedade, conforme o documento de folha 03 dos autos, e o AINF tendo a empresa RH Pimenta como sujeito passivo da obrigação. O sujeito passivo foi notificado do AINF, conformado apresentou impugnação, alegando que ausência da motivação da lavratura do AINF, uma vez que o TAD que originou descreve descumprimento de obrigação acessória, no entanto, o AINF lavrado está cobrando obrigação principal, cerceando o direito de defesa do contribuinte, ensejando a nulidade do AINF. Não há fundamentação legal para o arbitramento de valores do AINF. A julgadoria de primeira instância julgou totalmente procedente o crédito tributário, entendendo que a descrição da ocorrência já está informada à base legal para o arbitramento dos valores, com base no preço médio ponderado ao consumidor final. O arbitramento encontra respaldo no artigo 45, parágrafo 1º e inciso 2º do regulamento. Portanto, não procedem os argumentos da defesa. Além disso, considerou que o sujeito passivo cometeu infração que lhe foi imputada, deixando de recolher o ICMS devido relativo à aquisição interestadual de mercadorias, e não foi capaz de apresentar evidências que descaracterizem o cometimento da infração. Intimada da decisão singular regularmente, autuado em interpor de recurso voluntário intempestivo, juntado na data do dia 6/6/2025. A intimação do contribuinte foi no dia 8/5/2025, alegando, em síntese, a ausência da motivação da ação fiscal, uma vez que não se sabe o motivo que levou a INFRA a realizar a cobrança dos créditos tributários por motivo distinto do TAD. Daí recai a problemática da ausência de motivação. Alegou ainda a ausência de subsunção entre o fator e a norma, desconexão entre o TAD e a INF, e do arbitramento do imposto supostamente indevido.
seguindo a PGE opinião pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário interposto. Por fim, os autos foram encaminhados a esse conselheiro relator. É o relatório, presidente. Obrigada, doutor Nelson. Eu vou pedir ao colega Daniel que leia o parecer da PGE. Presidente, as folhas 135 e 136 dos autos, a doutora Bianca Ormanos se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso. Obrigada, Daniel. O processo está em discussão e eu retorno a palavra ao doutor Nelson para fazer as observações referentes ao processo. Presidente, a gente pode confirmar, vocês que estão com os autos aí, e ficar mais fácil, se de fato o recurso foi intempestivo, contados em dias corridos. Eu sei que em dias úteis ele está tempestivo, mas em dias corridos, faço essa ressalva, porque em outro processo a gente viu que eu contabilizei pela data de juntada do recurso, e não pela data de protocolo. Só um instante. Sim, doutor Nelson. Doutor Nelson, a decisão foi cientificada ao contribuinte em 8 de maio, conforme documento de folha 122, e o recurso voluntário foi protocolado, conforme documento de folha 123, no dia 6 de junho, portanto, dentro de 30 dias corridos. Dentro de 30 dias, né? Eu faço essa retificação, então, do relatório aqui no momento do julgamento, para ter um entendimento pelo conhecimento desse recurso. Inevitavelmente, eu já ia pelo conhecimento, porque em dias úteis o prazo, com certeza, estaria dentro da alçada, mas eu, eventualmente, devo ter contabilizado no momento de fazer o relatório equivocadamente o decurso do prazo de 30 dias corridos. Entrando no mérito do processo, presidente, o processo é realmente muito simples, porque aqui a gente tem um TAD que originou o auto de infração, TAD esse que é pela ausência de emissão de documento fiscal. O contribuinte se confunde inicialmente dizendo que esse TAD é por descumprimento de obrigação acessória. A verdade é que esse TAD tem descumprimento de obrigação acessória, mas que é atrelado ao descumprimento de uma obrigação principal, porque a ausência de emissão de documento fiscal imputa no descumprimento de recolhimento do ICMS devido. Então, essa mercadoria, não se há dúvidas de que entrou no estado do Pará sem documento fiscal, até porque o contribuinte não contrapõe isso em nenhum momento, e nem traz nenhum tipo de documento fiscal que acobeste essa operação. Então, entendo que o TAD ele foi lavrado da maneira corretamente, entendo que o auto de infração também coaduna com TAD, apesar de que, eu até relato isso, inicialmente o TAD foi lavrado contra o transportador e posteriormente se lavrou contra a RH M Pimenta, porque seria ele o destinatário dessa mercadoria e, consequentemente, não pagou o ICMS. Então, seria ele a responsabilidade por recolhimento do imposto, mas não imputo que isso traria uma nulidade ao auto de infração. Então, entendo como correto a lavratura desse auto de infração e tendo a votar pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Ok, doutor Nelson. A dúvida quanto à tempestividade foi tirada, está tudo ok. Então, mais alguém tem alguma dúvida? Doutora Giovana? Todos aptos a voto? Eu estou, presidente, só aguardando a sua autorização. Giovana caiu, vamos aguardar ela voltar.
Doutora Giovana? Doutora Giovana nos escuta? Perdão, presidente, acabei caindo. Ok, tudo certo, né? Só um instantinho, Daniel está dando uma olhada no processo. Não, tudo ok? Ah, é outro. Então, todos aptos a voto, pode proferir seu voto, doutor Nelson. Presidente, o meu voto é pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário, tendo em vista que o contribuinte não logrou êxito em descaracterizar o cometimento da infração tributária, que é o não recolhimento do ICMS devido à ausência de emissão de documento fiscal. As bases legais para a lavratura do auto de infração estão contidas dentro do próprio auto de infração, inclusive a base que estipula o preço médio ponderado do produto aqui posto. Então, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Presidente, eu como voto. Obrigada. Doutora Giovana, como voto? Acompanho o voto do relator. Doutor Daniel? Presidente, eu vou acompanhar o conselho relator, que fez uma análise mais profunda dos autos, e acompanho o seu voto. Ok, eu também acompanho o voto, então, por unanimidade, recurso 22.518, recurso voluntário, conhecido e improvido. Vamos passar ao próximo recurso, que é o 22.630, de Adriane Braz da Silva, também de relatoria do Dr. Nelson. O senhor tem a palavra. Qual o número, presidente? É sem microfone. O senhor está sem microfone? Perguntei qual é o número. Ah, desculpe. 22.630, Adriane Braz da Silva. Recurso voluntário. É porque eu tinha salvo aqui RW da Silva Pimentel de TDA barra Adriane Braz da Silva. É o mesmo, eu acho. É o mesmo. O presente processo versa sobre termo de notificação de exclusão do Simples Nacional, com a seguinte justificativa. Fica o contribuinte, Adriane Braz da Silva, acima identificado, notificado da abertura de procedimento tendente à exclusão do Simples Nacional, em razão da ultrapassagem do limite da receita bruta de 3.600 no ano calendário de 2024, incorrendo em sua hipótese de vedação ao ingresso no regime do Simples Nacional no âmbito estadual para o exercício ano calendário 2025. Somatória da receita bruta advinda da venda de mercadorias e prestação de serviços de transporte, de acordo com os documentos fiscais eletrônicos emitidos pelo citado contribuinte no ano calendário de 2024, atingiu o valor de R$ 4.281.691,26, ultrapassando o limite da receita bruta estipulado no artigo 3º, inciso 2º da 123 de 2006. A base legal da exclusão de ofício é o artigo 6º, artigo 15º, inciso 1º da CGSN 140 de 2018, artigo 3º, inciso 2º, artigo 26, parágrafo 10º, artigo 30, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Os efeitos dessa exclusão a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É também previsto no artigo 84, inciso 3º da CGSN 140. O sujeito passa a receber a notificação por meio do DEC, inconformado apresentou justificativa
alegando em síntese, que adquiriu mercadorias com prazo de pagamento entre 30 e 90 dias, sendo que as vendas realizadas pela empresa ocorreram por meio de boleto bancário e cartão de crédito, que na notificação de ajuste foi indevidamente aplicado ao regime de competência, uma vez que a empresa teria optado pelo regime de caixa, que as despesas operacionais não ultrapassam 20% dos ingressos nos recursos declarados no ano calendário de 2024 e requereu a manutenção no Simples Nacional. A Julgadoria de Primeira Instância, então, julgou procedente o ato de exclusão, devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional, intimada da decisão singular regularmente, no dia 13/6/2025, sujeito passivo interpôs recurso voluntário tempestivo, alegando que o auditor fiscal teria considerado o faturamento da empresa em vez da receita, o erro interpretativo que teria gerado a exclusão no Simples Nacional. O contribuinte sustentou que a diferença entre faturamento e receita consiste em que o primeiro corresponde ao registro de todas as vendas, enquanto o segundo refere apenas ao valor efetivamente recebido, o qual, no caso em tela, difere do faturamento. Em seguida, a PGE opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Por fim, os autos foram encaminhados a esse conselheiro relator. É o relator, presidente. Obrigada, doutor Nelson. Passo o processo ao colega Daniel Pegado para ler o parecer da PGE. Presidente, só me confirma se não tem dispensa de parecer. Se eu não me engano, tinha dispensa de parecer do Simples Nacional. Conselheiro Nelson, as folhas 37 e 37 verso, a doutora Bianca Ormanes, independente da existência de dispensa, ela se manifestou conclusivamente pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Aí, só para deixar considerado que realmente, como o conselheiro mesmo leu, nos autos a manifestação da PGE. Obrigada, Daniel. Doutor Nelson, o senhor quer fazer suas considerações a respeito do processo? Sim, presidente. O processo é de exclusão do Simples Nacional, que há muito tempo nós não víamos, né? É algo que tem ficado cada vez mais raro de aparecer aqui no tribunal. O motivo da exclusão foi o faturamento acima do permitido dentro do limite do Simples Nacional. O contribuinte em sede de impugnação, de certa forma, até confunde, dizendo que as despesas operacionais não ultrapassam 20% dos ingressos de recursos. Não é essa a argumentação do termo de exclusão. O termo de exclusão é pelo faturamento acima do Simples Nacional. E aí, em sede de recurso voluntário, ele vem sustentando basicamente a questão do seu faturamento ser diferente de receita. Só que isso não merece prosperar, porque o que deve ser considerado de fato é o faturamento, independentemente da entrada dos valores em caixa da empresa. Isso já é um ponto consagrado aqui dentro da interpretação do tribunal da legislação sobre Simples Nacional. Ponto só que eu queria verificar com Vossas Excelências é porque o limite do Simples Nacional é 4.800. E o termo de exclusão menciona que o contribuinte teria um faturamento de R$ 4.281.691,26, ultrapassando o limite da receita bruta, previsto no artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123. Eu queria confirmar essa informação para entender qual foi definitivamente o motivo de exclusão desse contribuinte no Simples Nacional. Se foi a ultrapassagem do faturamento ou alguma outra coisa correlata. Ok. O Daniel vai se manifestar, mas de antemão é a questão do sublimite. Esse 4.800 é da Receita Federal. O nosso limite é 3.600. Presidente Lilian, conselheiro Nelson, conselheira Giovana, é exatamente essa questão. O contribuinte, basicamente, traz dois argumentos, né? Primeiro, que ele não teria excedido o limite, e, efetivamente, o limite ele não excedeu, ele excedeu o sublimite, e que ele faria jus, ele teria feito opção pelo regime de caixa,
e a exclusão teria sido feita pelo regime de competência. No mérito, o contribuinte não me parece ter razão, com todo respeito. Isso porque o artigo 19 da Lei Complementar 123, associado ao artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução 140 de 2018 do Conselho Gestor do Simples Nacional, estabelecem a questão do sublimite em 3.600.000. Para o exercício 2024, esse sublimite está estabelecido na Portaria 43 de 2023. Em relação, então, obviamente, há a ultrapassagem do sublimite, né? Porque o contribuinte, em 2024, teria tido receitas no valor de R$ 4.281.691,26. Em relação ao que o contribuinte alega do regime de caixa, dizendo que algumas das entradas e algumas das saídas foram feitas a prazo, esse argumento também não se sustenta. Por quê? Porque o artigo 19, artigo 18 da lei, só um minutinho. O artigo 18, perdão, isso, o artigo 18, parágrafo 3º da Lei Complementar 123, associado ao artigo 19, parágrafo único da Resolução 140 de 2018 do Conselho Gestor do Simples Nacional, deixam bem claro que a opção pelo regime de caixa ele serve exclusivamente para a apuração da base de cálculo mensal do tributo. E o regime de competência ele deve ser aplicado para outras finalidades, inclusive para a determinação dos limites e sublimites do Simples. E eu posso ler aqui, conselheiro Nelson, o parágrafo único do artigo 19. A opção pelo regime de caixa servirá exclusivamente para a apuração da base de cálculo mensal. E o regime de competência deve ser aplicado para as demais finalidades, especialmente para a determinação dos limites e sublimites do Simples Nacional. Ocorre que a confusão e os argumentos do contribuinte, não obstante não tenham substrato na legislação, eles são justificáveis porque o próprio termo de exclusão não trouxe esses dispositivos infringidos. E aí vem a dificuldade de compreensão do próprio contribuinte e até nossa para a manutenção do termo de exclusão. Como há jurisprudência nesse tribunal de que os atos normativos, sejam eles de lançamento, sejam eles de exclusão, de interferimento de ingresso do Simples Nacional, podem ter o seu fundamento jurídico complementado e não alterado. E este caso aqui seria apenas um caso de complementação. Entendo eu que os autos devem ser convertidos em diligências para que a própria fiscalização apenas complemente. Porque, na verdade, está caracterizada a hipótese de exclusão. Ele efetivamente excedeu o sublimite. Então, o que precisa é que na fundamentação da base legal sejam apenas incluídos esses artigos da lei complementar, da resolução do Conselho do Comitê Gestor do Simples Nacional e a própria portaria do Comitê Gestor, que estabelece o sublimite em 3.600.000. E aí o contribuinte poderia ter uma compreensão completa do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, que, ao meu ver, não obstante esteja insuficientemente fundamentado juridicamente, foi
o ato administrativo foi levado a termo de forma materialmente correta. Então, são essas observações, e eu gostaria de escutar o conselheiro Nelson, a conselheira Giovana, a presidente Lilian, para saber se efetivamente é matéria passível de complementação da capitulação legal ou se há um prejuízo que eu não enxerguei. Mas, a priori, eu me posiciono pela possibilidade de diligência para mera complementação da capitulação legal. Doutor Nelson. Eu entendo, eu concordo com o ponto levantado com o conselheiro Daniel Pegado. Agora, a minha dúvida aqui é porque eu não sei se eventualmente isso gerou prejuízo para o contribuinte a ponto de ser necessária a diligência. Explico o porquê. No recurso voluntário, eu acho que aí, indubitavelmente, o contribuinte já mostra, da impugnação, ele já tinha trazido os elementos impugnatórios corretos, de certa forma, da impugnação do termo de exclusão feito. Mas ele acrescentou um outro que aparentemente gerava confusão. No recurso voluntário, ele já até tira esse outro ponto e se abstém, então, somente a impugnar o mérito efetivamente do auto de infração, do termo de exclusão. Então, o contribuinte também não alega essa necessidade de complementação da capitulação legal, e sei que podemos fazer isso de ofício. Não me oponho em baixar em diligência o processo, mas queria entender se, diante da ausência do real prejuízo do contribuinte, se isso poderia ser superado dentro do limite dos direitos do contribuinte, para que a gente profira logo o voto pelo conhecimento e provimento do termo de exclusão, que já entendemos que deve ser esse o caminho, provavelmente por todos os conselheiros daqui. Então, eu coloco esse ponto aqui para análise também, se há essa necessidade de complementação legal. Se, mesmo assim, Vossas Excelências entenderem que há essa necessidade, eu já antecipo que não me oponho ao pedido de diligência, tá? Eu entendo que a colocação do Daniel é deixar a verdade material e deixar o contribuinte mais esclarecido do que realmente ocorreu, embora ele não tenha alegado, né? Mas a gente pode discutir um pouco mais. Isso vai... No final, o processo vai ser julgado da mesma maneira, né? Mas a gente vai ter deixado o contribuinte esclarecido das razões de uma forma mais clara, né? Doutora Giovana. Eu não me oponho à diligência. Se for para deixar o contribuinte mais esclarecido, não restar nenhuma dúvida, também não. Concordo com a colocação do Nelson, mas se for para deixar o processo tudo amarradinho e não restar dúvidas, também não me oponho. Ok. Presidente, assim, das duas questões alegadas pelo contribuinte, uma não precisa ser complementada, é a questão do regime de caixa. Perfeito? O contribuinte ele não pode se excusar de conhecer a regra, ao regime que ele optou de estar submetido. Em relação ao fundamento do ato normativo, que seria somente a complementação para colocar que ele foi excluído por causa do sublimite, isso me parece passível de saneamento pelo seguinte, porque o próprio termo de exclusão fala que houve hipótese de vedação de ingresso, que esse contribuinte, conselheiro Nelson, na verdade, ele foi admitido no Simples Nacional de forma equivocada pelo Estado. E depois o Estado corrigir o seu ato, dizendo, olha, você importou hipótese de exclusão, por isso vou excluir. Tá? Então, como essa exclusão só tem efeitos no ano posterior, o contribuinte vai fruir dos efeitos do equívoco do Estado, porque o Estado permitiu o seu ingresso equivocadamente e a exclusão só vai se dar no próximo ano.
Então, em 2024, que ele não deveria ter sido admitido, ele fruiu dos benefícios do Simples Nacional, quando ele não deveria ter fluído. Ele não deveria ter sido beneficiado. E o termo de exclusão, ele diz exatamente isso. Ó, fica o contribuinte acima identificado e notificado da abertura do procedimento tendente à exclusão do Simples Nacional, por ultrapassar, e aqui é o limite de 3.600.000 no âmbito estadual. Aqui que está o equívoco. A fiscalização não deveria ter dito limite, deveria ter dito sublimite, mas deixa claro que é o limite estadual. Sim. Ou seja, que é o sublimite. O que faltou apenas foi dizer qual o fundamento jurídico para isso. Entendo eu que isso é passível de saneamento. E entendo eu que isso não traz, apesar de o contribuinte ter alegado a falta de entendimento da matéria, ele não questiona a ultrapassagem do sublimite. E quando vem a fundamentação, e aí vem o caráter pedagógico do processo administrativo, que ele não serve somente para decidir se houve ou não houve uma infração, aplicar ou não aplicar uma penalidade, ele também serve para trazer esclarecimentos aos destinatários da decisão. E, neste caso, o destinatário da decisão é o próprio contribuinte. Então, baixar em diligência serviria apenas para que o contribuinte tivesse a boa fundamentação do ato de exclusão. Mas, caso o colegiado entenda que não seria necessária a conversão dos autos em diligência, porque a matéria está madura para decidir, eu não vou me opor resguardando a minha posição. Acho que precisa de complementação da capitulação, mas acho que, no mérito, o termo deve ser levado a efeito, porque não fazê-lo, neste momento, por um eventual cerceamento de defesa do contribuinte, só vai prejudicar o contribuinte, porque isso seria matéria passível de correção, porque é uma nulidade formal, ausência de capitulação. Isso vai levar à lavratura de um outro termo, e o contribuinte vai continuar recolhendo 2025, eventualmente 2026, pelo Simples Nacional, e depois vai ser excluído, mas fica a critério do colegiado. A minha posição está posta, espero que de forma clara. Doutor Nelson, você decide agora. Não, presidente, eu acho que tem que baixar em diligência no ponto. Eu posso baixar o processo em diligência com complementação da capitulação legal. Ok. Então, todos de acordo, ok? Apenas para tentar contribuir, conselheiro Nelson, a diligência seria meramente para a complementação da capitulação legal, indicando os dispositivos infringidos. Ou seja, a não observância do sublimite. E aí a fiscalização complementa, apenas para que fique claro qual o objeto específico, o escopo da diligência. Perfeito, obrigado. Ok, então, recurso voluntário 22.630, de Adriane Braz da Silva, também convertido em diligência. E agora, por último, o nosso último processo é o recurso de ofício 22.408, de Gardon Indústria e Comércio de Pescados Limitada, de minha relatoria. Trata o presente processo sobre a INF número constante nos autos, lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe em 31 de janeiro de 2024, no valor de R$ 210.665,34, com a descrição da seguinte infração. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações. Contribuinte notificado para autorregularização em 19 de 12 de 2023,
para apresentar documentos que comprovem a exportação, protocolou em 27/12/2023 o processo número especificado. No referido processo, foi verificado que não houve a comprovação de exportação. A infringência foi Lei 5.530, artigo 62 e 65, combinado com o RICMES, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001. Penalidade aplicada, 78.1L da Lei 5.530, no percentual de 40%. O AINF em análise foi originado de ação fiscal de rotina, em cumprimento à ordem de serviço 01/2024-82, sequência de 5 zeros, 22 dígito 5, emitida em 29 de janeiro de 2024, para o período de fevereiro a dezembro de 2019. O sujeito passivo foi notificado do AINF via domicílio eletrônico do contribuinte, tendo como data de ciência 7 de fevereiro de 2024, por meio de consulta ao teor da comunicação, e inconformado com a autuação, apresentou impugnação em 26 de fevereiro de 2024, folhas 36 a 42 dos autos, tempestiva, com as seguintes razões de defesa: que entregou os documentos solicitados via DEC em 19 de dezembro de 2023, apresentando relatório onde constava que a exportação referente à nota fiscal 230 não teria ocorrido. Reclama aplicação de multa com característica de confisco. Faz menção aos juros aplicados superiores à taxa Selic. Os autos foram baixados em diligência, conforme página 75, para que a fiscalização adotasse as seguintes providências: que se manifestasse sobre a alegação de apresentação de documentos contendo informações comprovando que não houve exportação das mercadorias constantes na nota fiscal 230, e complementasse o AINF com os dispositivos do RICMES que foram infringidos pela empresa. O juiz acuou decidiu pela improcedência do AINF, página 97, declarando indevido crédito tributário em razão da comprovação da devolução das mercadorias ao remetente, por entender que não ocorreu fato gerador para exigência do imposto, recorrendo de imediato a este tribunal para reexame da decisão contrária à Fazenda Pública. O contribuinte foi cientificado do julgamento via DEC em 25 de abril de 2025, conforme comprovação na folha 99. Os autos foram submetidos à apreciação da PGE e o Dr. José Augusto Freire Figueiredo opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício, mantendo-se inalterados os termos da decisão de primeira instância. Por fim, os autos foram distribuídos à conselheira que subscreve o presente relato para análise e julgamento. É o relatório. Vou solicitar a ajuda do colega Daniel novamente para ler a conclusão do parecer do doutor José Augusto. Presidente, as folhas 3 dos autos, o doutor José Augusto Freire Figueiredo se manifesta em nome da PGE pelo conhecimento e improvimento do recurso ao ofício, mantendo-se inalterados os termos da decisão de primeira instância. Obrigada, Daniel. Bem, esse processo aqui eu considero bem simples. Embora o colega tenha autuado, ele, na diligência, tanto não complementou, não citou os artigos que o contribuinte teria infringido, posto que ele só citou que ele infringiu o regulamento em si, né? E a julgadoria, em diligência, pediu que ele fizesse a manifestação em relação à devolução da mercadoria alegada pelo contribuinte, além dessa complementação. No relatório, ele afirma que a empresa não enviou o documento solicitado durante a diligência, mas quando ele fez a comunicação, a cientificação do resultado da diligência, o contribuinte, na manifestação, ele apresentou, e eu creio que, por não ter lido o teor da primeira notificação, ele não tenha apresentado, mas no final da diligência, né, o contribuinte se manifesta e apresenta
o documento que ele solicitou, que foi o conhecimento de transporte da devolução da mercadoria. Em relação à nota fiscal de devolução, ela já havia apresentado desde a primeira notificação de autorregularização, no processo que está citado aqui, que inclusive está juntado aos autos. Essas são meus esclarecimentos. Se alguém quiser mais algum, caso contrário, posso ler o meu voto. Pode ler. Estou apta a voto, presidente. Ok. Vistos, examinados e relatados os autos, passamos a decidir. De pronto, registramos conhecimento, tempestividade, legitimidade do recurso, já que apresentado na mesma data da decisão desfavorável à Fazenda e assinado por autoridade fiscal competente, em conformidade com a associação entre o artigo 30 e 42 da Lei 6.182 de 98 e artigo 44 do Regimento Interno do TAF. A autuação decorreu de ação fiscal de rotina pontual, originada por ordem de serviço descrita no relatório, autorizativa para verificação do período de fevereiro a dezembro de 2019, resultando na lavratura do AINF em julgamento, descrito anteriormente no relatório, resultante de infração de natureza material por descumprimento de obrigação tributária principal. De acordo com o libelo fiscal, o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação de exportação não comprovada. A julgadoria de primeira instância optou por solicitar diligência nos termos já descritos no relatório, porém considerou que não houve cumprimento dos quesitos pela fiscalização e decidiu pela improcedência do AINF, visto que consta nos autos cópia da nota fiscal de entrada número 242, folha 19, emitida por Gardon Indústria e Comércio de Pescados em 22/7/2019, referente à devolução da mercadoria ao estabelecimento, considerando comprovado que não houve exportação dos produtos e indevido crédito tributário. Analisando os autos, temos as seguintes considerações. A priori, a lavratura do AINF se mostra um tanto frágil, uma vez que a capitulação da infringência foi posta de forma genérica ao citar o regulamento do ICMS paraense, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001, sem individualizar quais dispositivos foram desobedecidos pelo contribuinte e, quando oportunizado efetuar a complementação por meio da diligência, não o fez, ferindo a regra matriz de incidência tributária. Por outro lado, observa-se que, ainda na fase do processo de autorregularização de iniciativa do fisco, folha 12, foram apresentadas pelo contribuinte com protocolo do processo 01/2023/730004763, dígito 5, folha 15, várias notas fiscais de devolução de mercadorias destinadas à exportação, anulando tais operações, inclusive a modelo 1, série 1, de número 242, sendo nota fiscal de entrada emitida pela própria Gardon Indústria e Comércio de Pescados, fazendo referência à nota fiscal de saída número 230, que foi objeto do presente AINF. Corroborando as informações acima, após tomar ciência do resultado da diligência encaminhada pelo auditor fiscal, o contribuinte, por meio de processo 01/2025/73/40/2385, juntado à folha 91, apresentou cópia do DACT modelo 57, série 1, número 799, emitido por P. Silva Logística de Cargas, emitido em 24/7/2019, para prestação de serviço de transporte referente à carga da nota fiscal de entrada 242, emitida pela Gardon, em devolução ao estabelecimento. Vale ressaltar que esse documento foi solicitado pelo auditor, em 81, quando do cumprimento da diligência solicitada pela julgadoria de primeira instância e não apresentado pelo contribuinte, talvez porque a ciência da notificação tenha ocorrido por decurso de prazo de leitura, folha 84. Considerando que restou comprovado que não ocorreu a exportação das mercadorias objeto do presente AINF, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. É como voto. Doutor Daniel, como vota?
Acompanhe, presidente. Doutora Giovana? Acompanho também, presidente. Doutor Nelson? Também acompanho, presidente. Então, por unanimidade, recurso de ofício número 22.408, de Gardon Indústria de Comércio de Pescados, conhecido e improvido. Com esse processo, terminamos os nossos processos da sessão de hoje. Eu vou desligar a gravação para a gente continuar o que ocorrer.